Hoje eu começo falando sobre o nosso propósito. Como entender o nosso propósito perante a Bíblia? Propósito significa nossos objetivos. Então, as escolhas que fazemos da nossa vida profissional, pessoal, sentimental, todas elas, qual a escolha que nós fazemos? Isso, nós temos que ter um objetivo. Então, quando nós trabalhamos ou fazemos qualquer coisa com propósito, nós temos um resultado. Então, perante a Bíblia, está escrito em Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que os pensamentos de Deus é o certo, porque Ele já sabe, é o único que sabe o nosso dia da manhã. Então, muitas vezes nós fazemos escolhas e não demos certo naquelas escolhas que fazemos. E às vezes a gente não sabe lidar com esse sentimento, né? Esse sentimento gera na gente frustração, irritação. E segundo a palavra do Senhor, por que muitas coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente busca? Porque não é atrelado com a vontade de Deus. Então, entender o propósito é entender que Deus, Ele nos criou com propósito. Cada um tem um propósito de servir. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade com a família, ou na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, se você tem alguma questão que está incomodando você, muitas vezes é preciso você repensar. Será se o que você está fazendo está atrelado com a vontade de Deus? Qual é o nosso propósito aqui na Terra, perante a vontade de Deus? Então, em Efésios, está escrito: porque somos leitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, quando Deus prepara as coisas, é do jeito dele. Hoje eu entendo que estar aqui falando com vocês é entender o meu propósito. É entender que nós planejamos de um jeito a nossa vida e Deus planeja de outro. E o certo é o de Deus, porque Ele é quem sabe o dia de amanhã. Então, em Gálatas está escrito: tais como amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Então, quem dá essas coisas para nós? Se não é Deus? É Deus. Tais coisas como alegria, paz, paciência e domínio próprio. Então, por muito tempo da minha vida, alguns anos, eu fiquei estressada, ansiosa, porque eu não entendi a minha mente, as minhas escolhas, parece que não estava dando certo. Mas não era que não estava dando certo, era que em meio às minhas escolhas, eu sentia amor, sentia alegria, sentia amor e alegria, mas a paz e a paciência e o domínio próprio me faltava. Por quê? Porque só pode ser preenchida todas as coisas que é a dádiva de Deus, que é amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio. Quem te dá é Deus. E se nós não entender o nosso propósito, nós às vezes fica sem entender os nossos sentimentos, né? Sem entender por que muitas vezes não temos sucesso em algumas áreas da nossa vida. E a paz, a paciência e o domínio próprio, para a gente ter todas elas, só a sabedoria de Deus nos guiando. Então, quando nós vimos que a Bíblia nos ensina a buscar um relacionamento íntimo com Deus, o ser humano ser guiado e agir com sabedoria emocional. Isso significa perdoar, controlar os impulsos e viver em harmonia uns com os outros. Então, quando nós não conseguimos ter o domínio próprio de todos os nossos sentimentos, de todas as situações que acontecem em volta da nossa vida,
em todas as áreas, nós temos que buscar conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento que está faltando em você é o conhecimento da palavra, é o conhecimento de Jesus. De quem somos nós, para que nós nascemos, qual o nosso propósito aqui na Terra. E aí nós vamos entender quais os nossos objetivos nós temos que alcançar. Então, quando nós não conseguimos ter esse domínio próprio, isso é o quê? Nós não estamos tendo a gestão das nossas emoções, né? Isso se chama educação emocional. Então, eu quero ensinar para você um pouco da educação emocional. A ciência, segundo a ciência, refere-se ao desenvolvimento da capacidade de reconhecer, de compreender, de expressar, de agir as próprias emoções e as dos outros. E diz assim, é considerado fundamental para a saúde mental, guardando e promovendo o equilíbrio emocional, a empatia, a resiliência diante dos desafios da vida. As pesquisas em psicologia apontam que pessoas emocionalmente educadas também tomam decisões mais conscientes e lidar melhor com o estresse e a construir relações interpessoal mais saudável. Então, olha como a ciência e a fé estão dizendo a mesma coisa, né? Então, para nós alcançar, viver uma vida plena com Deus, por isso a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, vem a clareza que a gente precisa ser pleno. Ser pleno é ser uma pessoa que consigo tudo na vida? Eu conheço pessoas que conseguiram tudo na vida, mas não conseguem ser plena. Por quê? Porque a plenitude é algo que é divino. Entender o nosso propósito é isso. É entender que nós temos que ser uma pessoa plena, mas não ser plena porque somos ser humano, porque um ser humano é mais capaz do que o outro, não. Porque a plenitude só vem de Deus. É a dádiva de Deus. Então, muitas vezes você pode estar vivendo e não está entendendo o que está acontecendo com você. As suas emoções estão fora do lugar. Você está tendo problemas em todas as áreas da sua vida ou em algumas áreas da sua vida. E aí você não está entendendo o que está acontecendo com você. Você não está sabendo lidar com as suas emoções. Você não está conseguindo ser gestora das suas próprias emoções. Isso é normal. O que não é normal é você continuar vivendo assim. Você tem que procurar ajuda. Como? Se conectando mais com Deus, buscando pessoas que falam de Deus. Primeiro, identificar qual a área que você está tendo esses problemas. Se você está tendo problema na área familiar, na área profissional, na área pessoal, na área sentimental, na área espiritual. Qual dessas áreas você está tendo problema? Se você conseguir identificar qual a área, você tem que procurar ajuda. Ajuda de um profissional. E qual é o profissional da área sentimental? Hoje, se nós ir para a ciência, nós temos o psicólogo e o psiquiatra. Mas se nós ir para a área espiritual, quem pode nos ajudar? Quem entende da palavra de Deus? Né? Quem tem o temor de Deus. Então, tem muitas pessoas que possam te ajudar. E se você conseguir identificar, busque. Busque para você equilibrar, para você ter paz, ter sabedoria, ter alegria, ter harmonia e ter o domínio próprio. Domínio próprio não é todo mundo que consegue. Todo mundo tem, mas nem todo mundo consegue manter essa gestão do domínio próprio. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho. Te desejo que Deus te abençoe, que Deus te dê uma mente com um domínio próprio, te dê uma gestão das suas emoções, que você consiga controlar todas as áreas da sua vida, controlar todas as suas emoções, que todas as áreas da sua vida seja restaurada. E é isso aí. Vamos buscar conhecimento para vivermos melhor aqui na Terra até que a eternidade não chegue. Um ótimo dia.